Olá! Sabe aquela ideia que a gente ouve desde sempre, de que para ser livre é preciso trabalhar até a exaustão? E se essa busca sem fim for, na verdade, uma armadilha? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, tudo isso começa com uma promessa que nos contam desde pequenos, quase como um mantra. É tipo um acordo não escrito que acaba moldando as nossas carreiras, claro, as nossas vidas. E a promessa é basicamente esta: a crença de que todo o sacrifício de hoje vai garantir a felicidade de amanhã. É uma narrativa muito forte, não é? E é ela que nos empurra para trabalhar cada vez mais, sempre com essa recompensa futura em mente. Só que, na prática, a realidade costuma ser bem diferente. Para muita gente, o final dessa jornada não é a liberdade com que sonharam, mas sim um esgotamento profundo. A promessa, como a gente vê, muitas vezes não se cumpre. E aqui, olha, aqui está a raiz de todo o problema. A gente passou a confundir estar ocupado com ser produtivo. É quase como correr numa esteira. Existe muito movimento, muito suor, mas no final do dia a gente continua exatamente no mesmo lugar. Estar em movimento não significa necessariamente que estamos avançando. Agora, vamos tentar desvendar um pouco melhor essa ilusão. Por que é que estar sempre ocupado se tornou sinônimo de ser produtivo? E como é que essa mentalidade acaba nos prendendo? Pois é, na cultura de trabalho de hoje, ter agenda cheia é um símbolo de status. Parece que há uma competição para ver quem tem menos tempo livre. Como se essa sobrecarga validasse a nossa importância, o nosso valor. E estes aqui são os rituais que a gente pratica em nome do sucesso, não é? Responder e-mails antes do sol nascer, almoçar em frente ao computador, noites mal dormidas. Cada um desses sacrifícios parece um passo em direção à liberdade. Mas, na verdade, estamos minando a nossa própria saúde e o nosso bem-estar. Só que essa corrida sem fim tem um preço. Um preço que, muitas vezes, a gente ignora. Até ser tarde demais. Então, vamos encarar a verdade. O que é que estamos, realmente, sacrificando nesta busca por uma liberdade que parece estar sempre fora do nosso alcance? Esta tabela mostra o desequilíbrio de uma forma que até choca um pouco. Trocamos o nosso tempo, a nossa saúde, as nossas relações, coisas concretas do agora, por promessas futuras, abstratas. É uma aposta muito arriscada e, na maioria das vezes, a gente perde. E é aqui que está o grande paradoxo. Quanto mais corremos atrás da liberdade, mais ela parece se afastar. É como se a linha da meta se movesse a cada passo que damos, o que nos mantém presos num ciclo de trabalho que nunca acaba. Mas é aqui que o jogo vira. E se o problema não for o quanto trabalhamos, mas sim o como trabalhamos? E se a chave não for mais esforço, mas sim um esforço mais inteligente, mais bem direcionado? Então, vamos explorar um novo jeito de pensar. Uma forma que redefine o que é o trabalho e nos coloca no caminho da verdadeira autonomia, da verdadeira liberdade. Liberdade de verdade não é não ter trabalho. É ter autonomia. É ter o poder de escolher onde, quando e como investimos a nossa energia. É sobre ter controle sobre a nossa vida e não ser controlado pelas exigências do trabalho. E essa autonomia não se conquista com mais horas de trabalho, na força bruta. Conquista-se com inteligência. É sobre encontrar formas de multiplicar o nosso impacto, de fazer mais com menos. É o princípio da alavancagem. Certo. E como é que a gente consegue essa alavancagem? O caminho é mais ou menos este. Primeiro, criar sistemas, ou seja, processos e ferramentas que trabalham para nós. E segundo, construir ativos, coisas que geram valor sem a nossa presença constante. A ideia é deixar de vender o nosso tempo e passar a construir um futuro mais livre. Com esta nova mentalidade, o caminho para a liberdade se transforma numa jornada de construção e não de exaustão. É sobre sermos os arquitetos da nossa própria vida. O trabalho duro é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa. Mas a questão é: como é que estamos usando ela? Estamos construindo uma ponte para um futuro de liberdade ou estamos cavando um buraco cada vez mais fundo de esgotamento e frustração? A escolha é nossa. É importante lembrar disso. A liberdade não está no fim de uma longa estrada de exaustão. Ela está do outro lado. Num lugar que a gente alcança com estratégia, com inteligência e, acima de tudo, com a coragem de desafiar as regras do jogo.
E, para terminar, fica esta pergunta para reflexão: o trabalho que estamos fazendo hoje está comprando a nossa liberdade de amanhã ou está apenas consumindo o nosso presente? A resposta a esta pergunta pode muito bem ser o primeiro passo para uma vida com mais propósito e autonomia.